Isaías 6. Vamos lá de novo no nosso querido e amado profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Podem permanecer sentados, sem problema. A visão de Isaías e seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Senhor, abençoa-nos com essa breve porção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Quem é que gosta de piscina? Eu adoro piscina, prefiro muito mais piscina do que praia, para ser sincero, né? Eu adoro, se dependesse de mim eu ficaria o dia inteiro em piscina, que eu gosto muito. Mas vocês já viram um avisozinho que tem na piscina assim, ó, antes de você entrar na piscina, o que você tem que fazer? Todo mundo sabe disso, né? Mas tem alguns porquinhos que já chegam na piscina, né, já pula direto na água, né? Não passa por aquela chuveirada, né? Por que que tem esse aviso sempre na beirada das piscinas? Tome banho antes de entrar na piscina. Porque você vai estar dentro de um reservatório de água com outras pessoas. Então o ideal é que, não importa de onde você veio, você pode ter acabar de tomar um banho em casa e desceu no condomínio para tomar um banho de piscina, mas passe pelo chuveiro para você se purificar, se lavar, antes de você misturar, né, o seu corpo naquela água ali que já tem outros corpos ali juntos. Minhas irmãs, chegar diante de Deus não é diferente. Não é diferente. A grande maioria das vezes, nós chegamos na presença de Deus de qualquer jeito. Nós chegamos na presença de Deus de qualquer forma. E não estou falando de pecado, não. Eu estou falando de reverência. Eu até citei algumas... Eu não sei se foi em culto de oração ou se foi domingo, mas algumas semanas atrás eu falei um pouco a respeito de reverência, que é uma palavra que sumiu da igreja. Reverência e piedade são 2 palavras que sumiram do vocabulário cristão, simplesmente desapareceram. E todas as vezes que a gente vai se achegar diante de Deus, nós devemos nos chegar com reverência. Repito, não estou falando de estarmos em pecado, porque se nos achegarmos a Deus, nós
pedimos a Ele perdão, nos arrependemos dos nossos pecados, e Ele é Senhor para nos perdoar dos nossos pecados, como Cristo já nos perdoou no Calvário. Mas, por exemplo, quando nós vamos ao médico, principalmente aí as mulheres, né? Quando vão ao médico, você vai ao médico de qualquer jeito? Não, né? Você toma até um banho especial, né? Para estar no médico, né? Dependendo de que médico que você vá. Você precisa estar ali limpa. Um homem é a mesma coisa. Ninguém vai na presença de um médico de qualquer maneira. Por que então, minhas irmãs, que nós, muitas vezes, temos essa tendência de nos achegarmos diante de Deus sem a reverência necessária, né? Sem estarmos devidamente preparados para estarmos na presença de Deus. E esse texto de Isaías, ele é um texto que nos mostra bem isso. Olha o profeta, Deus faz com que o profeta tenha uma visão, e não é qualquer visão, né? Imagina nós, no século 21, tendo visão de quê? De serafins, né? Serafins que com asas cobrem os olhos, com asas cobrem todo o corpo, né? Cobrem o rosto, cobrem os pés, e com outras duas voavam. Ou seja, nós estamos ali diante de uma visão, minhas irmãs, em que as abas das vestes de Deus cobria todo o trono, e em volta dele serafins com várias asas, que com uma o rosto, com outra os pés, e com outra... Você consegue imaginar essa visão? Não, nem eu. A gente tenta, mas a gente não consegue. Imagina então você diante de uma visão dessas. Provavelmente nós, do século 21, não permaneceríamos naquele lugar, a não ser que Deus não deixasse a gente sair, não é? Mas o profeta permaneceu ali. Eu fico imaginando o profeta pensando: o que é isso? O que Deus quer comigo? O que Ele quer falar a mim? E ali a coisa mais linda que eu acho nesse texto é a reverência de Isaías, porque Deus está ali dizendo para Isaías: olha, Isaías, eu estou te dando uma visão. Essa visão não é dada à toa, porque Deus não dá visão à toa, Deus dá visão para um propósito. E aí Isaías então se vê diante da presença de Deus, e aí a primeira coisa que ele fala é: ai de mim. Você já dobrou o seu joelho diante de Deus e falou assim: ai de mim, Senhor, de estar na tua presença? Primeira coisa que ele fala: ai de mim. Por quê? Porque eu estou perdido. Ele reconhece. Nós estamos falando do profeta Isaías, nós não estamos falando de um ímpio, nós não estamos falando de um homem que estava misturado à rebeldia do povo do seu tempo, não. Nós estamos falando do profeta Isaías, um homem de Deus. E ainda assim ele diz: olha, eu sou um homem de lábios impuros, e vivo numa sociedade de impuros lábios. E agora eu estou aqui diante do rei, diante do Senhor dos exércitos. Estou vendo aqui visões de serafins, visão do trono. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu não posso estar na tua presença, eu não sou capacitado de estar na sua presença, eu não podia estar tendo esse tipo de visão de forma alguma. E é a primeira coisa que Deus faz, reconhecendo que o profeta estava certo. Isaías, de fato, só pelo simples fato de você habitar no meio de um povo de impuros lábios, você acaba contraindo também um lábio impuro. E o que Deus faz? Deus tira uma brasa viva, um serafim pega uma brasa viva com uma tenaz e vem ali num simbolismo, né? Tocar a boca do profeta, para que toda a iniquidade fosse retirada da boca do profeta. Então nós temos aqui, minhas irmãs, um quadro, e esse quadro vai nos dizer o quê? Em que pese Isaías ser um homem de Deus, quando ele reconheceu estar na presença de Deus, ele disse: Senhor, eu não sou capaz de estar na tua presença. Quem sou eu para estar na tua presença? Deus reconheceu a oração do profeta no sentido de que, de fato, Isaías, para fazer o que você vai fazer a partir de hoje, eu preciso purificar os seus lábios, eu preciso preparar os seus lábios, porque o que você vai fazer a partir de hoje não será fácil.
Deus purifica toda a iniquidade dos lábios ali de Isaías, e os lábios, evidentemente, considerando também ali uma limpeza no coração do profeta, no coração de Isaías. E não só isso. Aí Deus vai dizer, né? Olha, eu preciso que alguém fale em meu nome. Mas quem eu vou enviar, Isaías? Me dá uma ideia aí. E já com seu coração transformado, já com seu coração cheio do fogo e da presença do Espírito, ele diz: Senhor, eu estou aqui, pode me enviar. Reparem, minhas irmãs, que nós estávamos diante de um quadro de um homem que não se sentia à vontade de estar na presença de Deus, de um homem que sabia que não podia estar de qualquer maneira na presença de Deus, e ali então ele confessa que tem lábios impuros. Deus purifica, regenera o seu coração, os seus lábios, e agora é nos apresentado um outro quadro, onde aquele Isaías que estava com os lábios impuros, é um outro Isaías agora, que está ali já transformado pelo poder purificador de Deus, já está transformado por aquele toque nos seus lábios, por aquele toque no seu coração, e então aqui ele tem a coragem suficiente de dizer: agora, Senhor, que eu estou santificado, agora, Senhor, que eu estou purificado, agora que o Senhor tocou em mim e me lavou de todo o meu mal, agora eu posso ir, não só na tua presença, mas agora eu posso falar em teu nome. Percebem, minhas irmãs, as nuances do texto? Percebam que nós vemos um quadro até um determinado ponto e passamos a ver um outro quadro em outro ponto, e aí Deus então dá a ele a missão. Olha, a sua missão é julgar esse povo, a sua missão é dizer para esse povo quão maligno ele é, e que eu vou trazer juízo sobre ele, eu vou desolar as cidades, eu vou arrebentar com ele, eu vou acabar com eles, porque eles pecaram contra mim. E Isaías sabia que essa seria a mensagem de Deus para aquele povo, e em nenhum momento ele dá um passo atrás e diz: não, Senhor, eu não sou capaz, ou eu estou com medo, não tenho coragem suficiente. Não, porque agora Isaías, minhas irmãs, é um homem transformado. A morte e a ressurreição de Cristo fizeram a mesma coisa com cada um de nós, a mesmíssima coisa. Ao derramar o seu sangue no Calvário, qual é a simbologia do derramar do sangue de Cristo no Calvário? Ele derramou o seu sangue naquela cruz, e o seu sangue é o meio pelo qual nós fomos lavados e remidos. É como se Cristo estivesse também tirando uma brasa viva do altar de Deus e nos purificando, nos santificando. E para quê, minhas irmãs? Para que através da cruz nós fomos feitos filhos e filhas de Deus? Para quê? Qual o propósito? Para que nós também, como o profeta Isaías, para que nós, como o atalaia, ou os atalaias do reino de Deus, para nós, como aqueles que proclamariam as boas novas da salvação, mas também proclamariam a desgraça do juízo vindouro, a partir da cruz e a partir da sua ressurreição, nós passássemos também a proclamar a sua palavra, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não, lavados e remidos pelo Cordeiro. O nosso quadro, minhas irmãs, era o quadro de Isaías. Nós não éramos capazes de estarmos na presença de Deus, porque os nossos lábios eram lábios impuros, porque vivemos no meio de uma sociedade impura. Mas Deus em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, nos lavou e nos purificou de todo o mal. Lavou a nossa mente, lavou o nosso coração, purificou os nossos lábios, e então nos preparou para nos conduzir a fazer o mesmo que o profeta faria, que é proclamar a sua palavra. Em tempos diferentes, em épocas diferentes, de formas diferentes, né? Porque nós não sairemos pelas ruas aí rasgando nossas vestes, né? Jogando pó de cinza nas nossas cabeças, proclamando o juízo. Não, não é assim. Mas o Senhor, da mesma forma que fizera com Isaías, também fez, minhas irmãs, com cada um de nós. Ele nos purificou e nos santificou. Para quê? Para que nós fôssemos capazes
de carregar a sua palavra no nosso coração e proclamar as suas boas novas de salvação. O Evangelho, minhas irmãs, ele tem o poder de transformar toda e qualquer vida. Não importa a vida pregressa da pessoa, o que importa é o poder da cruz transformou. Então essa pessoa agora é um santo na presença de Deus. Concluindo, minhas irmãs, nós temos em nossas mãos uma missão que, assim como foi com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com Daniel, com Oséias, com Joel, com Amós, com Miqueias, com Malaquias, com Zacarias, com Abacuque, com tantos outros, com alguns mais profetas, não é uma missão para qualquer um, não é uma missão para qualquer pessoa, é uma missão para aqueles que entendem a quem estão servindo, é uma missão para aqueles que entendem quem é o seu Senhor, é uma missão para aqueles que têm reverência pelo Senhor, têm temor do Senhor, e se coloca na presença de Deus em reverência e temor todos os dias. Não se distrai ao se colocar na presença de Deus, mas se coloca na presença de Deus sabendo diante de quem Ele está, diante de quem ela está. Por isso, minhas irmãs, que nós fomos lavados, remidos, santificados e feitos, transformados para a condição de filhos e filhas, herdeiros, ou como Paulo vai dizer em Romanos, co-herdeiros da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa missão, portanto, não é fácil, e para esta missão nós devemos nos preparar todos os dias com reverência e temor, com temor e reverência, com reverência e temor, sabendo a quem nós servimos, sabendo qual é a nossa missão, sabendo, minhas irmãs, que não é fácil, mas que nós temos o Senhor sobre as nossas vidas, que nos purifica e nos santifica de todo o mal, e aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa os seus pecados diante de Deus, obtém do Senhor o perdão pelos seus pecados e a santificação em seus corações. Então que nós, como igreja, possamos reconhecer, da mesma forma que o profeta reconheceu a nossa incapacidade de estar na presença de Deus, a nossa incapacidade para falar das coisas de Deus, para que o Senhor, minhas irmãs, continue nos transformando, continue nos purificando, continue nos dando restauração espiritual, renovação do nosso espírito, continue nos dando vigor espiritual, para que nós possamos prosseguir proclamando a sua palavra e a sua salvação. Senhor, nós somos por demais carentes da tua presença, e muitas vezes não sabemos como nos achegamos diante de ti, e acabamos, Senhor, nos achegando de qualquer maneira. Ó Senhor, que haja temor, tremor e reverência em nossos corações, para que possamos reconhecer que todas as vezes que dobramos os nossos joelhos, nós não estamos dobrando os nossos joelhos para um rei físico, para um rei desta terra, mas nós estamos, Senhor, dobrando os nossos joelhos para o rei de todo o universo, para aquele que criou todas as coisas. Não é qualquer rei, não é qualquer senhor, não é qualquer salvador, mas é aquele que transformou a nossa vida, nos tirou do tremedal de lama e nos conduziu para a eternidade do teu reino. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servirmos, que a cada dia o Senhor venha nos purificar mais e mais, para que dos nossos lábios saiam palavras edificadoras, palavras abençoadoras, palavras que venham, Senhor, ser instrumentos nas mãos do teu Espírito Santo para salvar vidas. É o que nós te pedimos, Senhor. Usa a tua igreja para a salvação de almas e para a proclamação do teu reino eterno. Em nome de Jesus. Amém.